Oi, gente, tudo bem? Parashat Vayechi, tá? E logo no começo da Parashá, se aproxima o dia da morte de Yaakov Avinu. A gente entra aqui no 47, capítulo 47 da Parashá Vayechi, logo 47, 28, versículo 28. Vayechi Yaakov be'eretz Mitzrayim... Não. Aqui, 29, não 28, 29. Ikrivu imei Israel lamut, vaikra lebeino Yosef, vayomer lo inna matzat chem beinecha, sina yadecha tachat yerechi, veasita imadi chesed veemet. Então ele disse, quando se aproximou os dias da morte de Israel, se aproximaram, ele chamou seu filho Yosef e disse, se eu encontrei graça aos seus olhos, coloque sua mão sobre a minha coxa e haja comigo com bondade e verdade, com benevolência e bondade. Então, o que ele pediu quando se aproximou os dias de sua morte, tá? Ele pediu 3 coisas para Yosef, tá? Quando se aproximou os dias de sua morte. Ele pediu para ser enterrado em Israel, né? E por causa de 3 coisas, né? Por causa de 3 motivos ele pediu. Primeiro, se ele fosse enterrado em Mitzrayim, os piolhos da praga que ia ter no futuro ia comer todo o corpo dele, tá? Não ia sobrar. Ele não queria esse sofrimento. Esse é Hesed, é a bondade, tá? E a única bondade que a gente faz, de verdade, a bondade verdadeira, é para os mortos. Porque não tem como um morto te pagar. Você faz o enterro dele, faz a tará, enterra ele, você fez uma mitzvah, tá? E isso ele não tem como te pagar. Então, isso é chamado Hesed de verdade. É bondade verdadeira, uma benevolência verdadeira. Agora, se você faz uma bondade para um tio seu, aí ele pode te dar mais para frente, ele pode pagar, te dar um presente, te dar um bom dinheiro para um irmão seu, pode te retribuir isso. Agora o morto não tem como se retribuir isso. Então por isso que é chamado Hesed Bemet. Então por 3 motivos ele pediu para ele Hesed, bondade e verdade. Bom, ele pediu para não ser enterrado lá por causa dos piolhos que ia comer o corpo dele. Segundo motivo, por causa do Gilgul Mechilot. Gilgul Mechilot está escrito que todas as nações, em Tehiat Ametim, na ressurreição dos mortos, vão se levantar. Vai ter ressurreição dos mortos, todos os justos de todo o mundo e de todas as nações, não só de Israel. E os primeiros que vão se levantar vai ser aqui em Arazeitim, aqui em Israel, no Monte das Oliveiras. Depois em todo Israel e depois em todo o mundo, justos de todo o mundo. Então, quem está enterrado fora de Israel, ele tem que vir por Gilgul Mechilot. O que é Gilgul Mechilot? É por baixo da terra e ele vem como o pessoal faz no exército, de barriga assim, debaixo da terra, até chegar aqui em Arazeitim e levantar para Tehiat Ametim. Então, ele não quis isso para ele. E o terceiro motivo é porque os egípcios, se ele fosse enterrado lá, ia fazer a Avodah Zará, ia fazer uma estátua dele e ia pôr ele para fazer a Avodah Zará. E ele não queria isso, porque ele acredita a Emet, em um Deus verdadeiro, e não ia permitir jamais a Avodah Zará. Então, por isso que ele pediu para o Yosef, faça comigo bondade e verdade. Agora tem uma explicação, tá? Que Yaakov, ele era um homem muito justo, tá? Ele está escrito, como vocês sabem, né? Que 7 anos de fome e 7 anos de abundância. Então, quando o Yaakov chegou lá na terra do Egito, acabou a fome. Foram só 2 anos, não foram 7, por causa da santidade do grande Yaakov Avinu, tá? E eu vou dar uma explicação bonita aqui, né? É o seguinte, sobre isso. Por que Hesed e Emet? 2 vezes Hesed. Primeiro, bondade, porque os piolhos não iam comer ele.
e bondade, porque ele não teria que sofrer com Gegur Mechilot. Tá? E o terceiro, porque era um Deus verdadeiro. Ele só tem um Deus verdadeiro. Então fez Emet. Então são duas bondades. A bondade que ele não, os piolhos não comeu ele, e que ele não veio por Gegur Mechilot, na ressurreição dos mortos. E o terceiro é que ele tem a Emet, é que Hashem é um e é único, e é verdadeiro, um Deus verdadeiro, por isso ele não quis ser enterrado lá, gente. Então, agora a gente vai para o capítulo 48, ele está falando que o pai dele está doente. Então, o Yaakov foi o primeiro homem que teve doença na face da terra. Não existia doença. As pessoas morriam com o espirro. As pessoas espirravam e morria. E morria. Então, Yaakov pediu para Hashem para que ele se preparasse antes da morte, tá? E quem veio falar isso para o Yosef? O meu pai está doente. Foi Efraim, que era mais próximo dele, que estudava com ele, ele veio falar para o Yosef que Yaakov estava doente. Tá? Isso foi a primeira vez que uma pessoa ficou doente, não tinha doença. A pessoa dava um espirro e morria. Estava no shopping, dava um espirro e morria. Estava na fila do supermercado, dava um espirro quando chegava a hora dela e morria. Então ele pediu para Hashem para se preparar para a morte. E ele pediu tão bonito para Hashem que Hashem deu para ele isso. Começou a pessoa a ficar doente primeiro, para depois morrer. Tá? E por isso que as pessoas, gente, antigamente, elas, por causa desse espirro, hoje quando a pessoa espirra, a gente fala saúde, né? Labriut, saúde, assuta, saúde, porque as pessoas morriam quando se espirrava. Tá? Então, era assim. E ele pediu para acertar as coisas, despedir dos filhos, acertar as heranças, distribuir as rendas, né? É isso aí. Tá? E agora a gente vai passar, 48, vamos lá para o versículo 5. Ve'ata b'shinei banecha anoladim lecha be'eretz Mitzrayim ad boi elecha Mitzrayma lichem Efraim e Menashe. E agora os seus dois filhos que nasceram no Egito, eles serão como meus filhos, Efraim e Menashe. Serão para mim como filhos, como Ruvém e Shimon. Tá? Então, aqui ele é o seguinte, tá? Os filhos eram dois, tá? Então, são dois filhos. E se eles fossem... ele pegou ele como os filhos. E agora, a Shivatim, as tribos, eles iam ter 14. E as tribos são 12. Então, 2 tinha que sair fora. Tá? Quem tinha que sair fora? Quem saiu fora para entrar? Efraim e Menashe. Saíram Levi e Yosef. Por quê? Yosef, o presente dele é Hashem. Hashem é o presente dele. Ele recebeu um presente grande, Yosef, aqui. Ele pôs 2 filhos lá dentro da Shivatim. Então saiu Yosef e Levi, a herança de Hashem. Ele trabalha no serviço do templo sagrado, né? Trabalha os levitas. Então saiu 2 e entrou 2, gente. Entrou dois a mais, tá? Então, e outra coisa também, as matriarcas, elas tinham Ruach HaKodesh. As matriarcas, elas tinham Ruach HaKodesh, elas viam o que ia acontecer. Tá? E quando Leia, o 7º filho, para Leia, ela teve 6 filhos. Teve 6 filhos Leia, 2 Zilpa e 2 Bila, tá? E 2 Raquel. Tá? Então, a Leia, ela estava com Yosef, ela ia ter o 7º filho, ela estava com o Yosef em seu ventre. Aí, ela ficou com muita dor da irmã dela. A minha irmã não teve filho, coitada da minha irmã, eles estão tirando sarro dela, ela está triste, está muito decepcionada. Então, o que ela fez? Olha só que coisa grande. Ela rezou
rezou para o filho que estava na barriga dela se transformasse em mulher. Ela rezou e nasceu Dina. No lugar de Yosef, nasceu Diná. Tá? Olha só o poder que tem. Está escrito na Guimará que é possível, a gente reza, né? Está escrito na Maseret Brahot, que a gente reza para ter filho. Só que isso pode ser uma Brahá Levatalá, não pode acontecer, porque quando você reza, o feto já está formado, isso não vai adiantar. E ela rezou, foi nos 40 dias, porque os 40 dias é só sangue e carne, Basar Vedam. Então, quando a mulher engravida, a gente reza, pode pedir um filho ou uma filha, a gente reza esses 40 dias para a gente pedir o sexo que a gente quer do bebê. Mas isso só nos 40 dias, no 41 em diante já não pode mais, porque ele começa a se formar já, entendeu? Então ela pediu nos 40 dias e Hashem escutou ela. E de vez de nascer Yosef para Lea, nasceu Diná. Então a gente vê aqui que a reza Tefilá, ela tem um poder muito grande, tá? E de Diná, e o que a gente vê com isso? Ela teve Dina e deu Yosef para Rachel, né? Dina nasceu uma filha que chamava Osnat. A Osnat, ela foi vendida, porque ela é filha de Dina, por causa daquele fato que aconteceu, que ela ser filho do Hamor ben Hamor, não é Shechem ben Hamor, é Hamor ben Hamor, do árabe lá, que foi estrupada, deitou com ela e tal. Então, ele ficou com vergonha. Então, o que ele escreveu? O Yaakov mandou ela embora, soltou ela, mandou ela embora para o Egito. Então, ele fez uma caminha para ela, uma corrente, que dentro ele escreveu Osnat bat Diná, bat Yaakov. Ele escreveu assim, Osnat é a filha de Diná e Yaakov. E pôs essa correntinha para ela, essa caminha, e mandou ela para o Egito. E aí, Potifera, ele pegou e adotou ela como filho, como filha dele. Por isso está escrito Bat Potifera, porque aquele que adota uma criança para ela é como se fosse o filho legítimo dele. Então está escrito na Torá, Osnat Bat Potifera, mas ela na verdade era filha de Diná. Então ela chegou no Egito e chegou o tempo de Yosef se casar. Então Yosef já era rei, Yosef Tzadik já era rei. E ele saiu, tá? E tinha lá na carruagem dele rei Yosef, no Egito, com Faraó, para procurar uma esposa. Aí quando ele passou, as moças que jogaram joias de ouro, pulseiras de ouro, corrente de ouro, jogavam aquele monte de ouro dentro da carroça, porque ele era lindo. E as moças também, com certeza, deviam ser bonitas. Jogavam só que ele não olhou, ele cuidou dos olhos. Ele abaixou a cabeça e pegou os ouros, caiu aquele monte de ouros, porque elas queriam que ele olhasse para elas. Elas jogavam todos os bens dela. A carroça ficou cheia de ouro e de prata. E ele levou isso para casa, essas correntes, chegou em casa, ele olhou. E o que ele encontrou lá? A plaquetinha, a caminha dela, a correntinha dela, estava escrito lá, Osnat, filha de Dina e de Yaakov. Aí ele viu que era prima dele, aí ele se casou com ela. Porque ele não ia casar com Goiá, né? Então ele teve o mérito de, olha como é que era a Shemirah dos olhos de Yosef Tzadik. Lá ele não olhou para as mulheres, não olhou, cuidava. Olha só a força desse grande Tzadik. Estava num lugar que não tinha menina, não tinha sinagoga, ele estava sozinho lá, sozinho, no meio dos gentios, que faziam avodazará, faziam todo tipo de feitiçaria e bruxaria. A Siach Tumá, o lugar mais impuro do mundo é Mitzrayim, é o Egito. E ele se controlou, e olha só o que ele ganhou, olha só, teve um mérito presente de pôr 2 filhos dentro da Shivatim. E ele ficou com Hashem, juntinho com Hashem. Olha só como é bom, gente, ser tzadik, se cuidar. E Lea, porque ela levatou, porque ela renunciou para a irmã dela um filho, ela ia ter um filho, ia ser Yosef, ia por dentro da Shevatim. Por essa renúncia que ela deu para a irmã dela um filho, ela teve 2, Efraim e Menashe, que entraram dentro das 12 tribos. Você vê, Hashem não fica devendo nada para ninguém, ele paga toda coisa boa que a gente
faz, a gente recebe recompensa. Mesmo que não for agora, mais na frente, a gente recebe. E a coisa ruim também, falar mal dos outros, a gente tem um castigo. Fazer coisa ruim, a gente recebe o castigo, tá? Temos recompensa e castigo. Por isso que vale a pena a gente se esforçar para melhorar nossas qualidades, melhorar como ser humano, e estar colado com a Torá, e a Torá na veia. Um grande abraço para todos, gente. Shabbat Shalom.